Era uma noite comum de celebração na cidade, mas o clima parecia carregar algo especial. A praça em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida estava lotada, tomada por famílias inteiras, grupos de jovens, idosos com velas nas mãos e crianças que, curiosas, olhavam para o céu escuro. Uma brisa suave percorria o local, trazendo o aroma das flores que enfeitavam o altar. Muitos já haviam comentado durante o dia que a missa daquela noite seria diferente, mas ninguém imaginava a intensidade do que estava prestes a acontecer. O céu, encoberto por nuvens leves, começava a ganhar um tom mais profundo de azul, como se a própria noite quisesse ser cenário para algo grandioso. Aos poucos, a iluminação da praça se misturava com a luz dourada que vinha das janelas da basílica. Cantos suaves ecoavam, formando um ambiente quase místico. Era como se cada detalhe estivesse alinhado para preparar os corações para um encontro que marcaria para sempre a fé de todos ali presentes. Os primeiros sinais surgiram discretamente. Algumas pessoas, ao olharem para cima, perceberam um ponto luminoso distante, como se fosse uma estrela mais intensa que as outras. Ela piscava suavemente, mas, ao contrário das estrelas comuns, sua luz parecia pulsar, como o compasso de uma oração silenciosa. Em poucos minutos, outros pontos começaram a surgir, alinhando-se de forma estranhamente harmoniosa. Não demorou para que os murmúrios tomassem conta da multidão. Você está vendo isso? Parece um terço. O clima mudou. Era impossível não sentir a energia que tomava conta do local. Pessoas começaram a se abraçar. Algumas choravam discretamente, outras filmavam com seus celulares para registrar aquele momento misterioso. O padre, que conduzia a celebração, interrompeu brevemente sua fala, com os olhos voltados para o céu, permaneceu em silêncio. O público seguiu seu exemplo, e um silêncio profundo tomou conta de milhares de pessoas. Tudo estava prestes a ganhar forma. À medida que as luzes aumentavam de intensidade, os pontos começaram a se conectar, formando nitidamente as contas de um terço gigante suspenso no céu. As contas brilhavam em um tom levemente dourado, enquanto a cruz pendia no final, com uma luz ainda mais intensa. Não havia explicação lógica imediata. Não eram drones, nem reflexos de holofotes. Tudo parecia surgir de dentro da própria escuridão da noite. Para quem estava ali, era impossível não lembrar da proteção e do amor de Nossa Senhora Aparecida. Muitos se ajoelharam no chão, segurando seus próprios terços, como se quisessem se conectar com aquele sinal no céu. Um coro espontâneo começou, com vozes cantando o Ave Maria em uníssono, e cada verso parecia ressoar junto com o brilho das luzes no firmamento. E então, como se fosse o ápice desse fenômeno, algo ainda mais extraordinário começou a se formar no centro do terço luminoso. Entre as contas de luz, uma figura foi ganhando contorno, e ali, diante dos olhos de todos, surgiu a silhueta inconfundível do rosto de Nossa Senhora Aparecida, com seu manto e coroa. Não era apenas um jogo de luzes. Era como se o céu tivesse se tornado um enorme vitral vivo, revelando a imagem da padroeira. Câmeras registravam, lágrimas escorriam, corações batiam acelerados. Era um momento único, carregado de emoção, mistério e fé. Ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Aquilo era um sinal, uma mensagem que jamais seria esquecida. O silêncio que pairava sobre a praça que minutos antes estava repleta de murmúrios se transformou em um coral de vozes embargadas pela emoção. A visão do terço gigante de luz, coroado pelo rosto de Nossa Senhora Aparecida no centro, fez com que até os mais céticos se rendessem à intensidade daquele momento. Muitos não conseguiam tirar os olhos do céu, como se temessem que, ao piscar, aquela imagem sublime pudesse desaparecer. Alguns fiéis levaram as mãos ao peito, como se quisessem impedir que o coração, acelerado pela emoção, saltasse para fora. Outros, ajoelhados no chão frio da praça, choravam copiosamente. O som das lágrimas misturava-se aos cânticos suaves que surgiam de forma espontânea. Não havia mais diferença entre desconhecidos, pessoas se abraçavam, seguravam as mãos umas das outras, se compartilhavam a mesma sensação de estar diante de algo sagrado. Entre a multidão, famílias inteiras oravam em voz alta. Uma senhora idosa,
apoiada em uma bengala, repetia entre soluços: "Eu esperei por isso a minha vida inteira." Ao lado dela, um jovem que parecia ter sido levado à missa por insistência dos pais permanecia com os olhos fixos no fenômeno, com expressão de quem estava presenciando a primeira experiência profunda de fé de sua vida. Crianças apontavam para o céu, encantadas, perguntando aos pais: "Mamãe, é ela? É Nossa Senhora?" E as mães, emocionadas, respondiam com lágrimas e um simples sim: "Meu amor, é ela." Muitos celulares estavam erguidos, tentando captar cada segundo. No entanto, grande parte das pessoas parecia ter desistido de gravar, como se a câmera fosse incapaz de registrar a dimensão espiritual do momento. De repente, o padre que conduzia a celebração caminhou até o microfone e pediu que todos, em uníssono, rezassem um terço especial em honra à aparição. A voz dele tremia, mas carregava uma convicção serena. A multidão obedeceu imediatamente, e a praça inteira se transformou em um grande santuário a céu aberto. Cada Ave Maria subia como um eco suave que parecia se fundir com o brilho das luzes no céu. Durante a oração, algo ainda mais impressionante aconteceu. As luzes que formavam o terço começaram a pulsar levemente, como se respondessem à voz dos fiéis. O rosto de Nossa Senhora parecia ganhar mais nitidez, como se estivesse sorrindo. E nesse instante, uma brisa suave percorreu a praça, trazendo consigo um aroma floral que muitos jurariam ser de rosas frescas, um perfume que não vinha de nenhum arranjo próximo, mas que parecia emanar diretamente do fenômeno luminoso no céu. O clima era de reverência e entrega. Algumas pessoas erguiam seus próprios terços em direção ao céu. Outros levantavam imagens de Nossa Senhora Aparecida que traziam consigo. Havia quem fechasse os olhos e apenas se deixasse envolver pela paz que tomava conta do lugar. E então, um grupo de músicos da paróquia, que havia levado instrumentos para tocar ao final da missa, começou a tocar suavemente um hino mariano. As notas se misturaram com as vozes e com a brisa da noite, criando um ambiente onde tempo e espaço pareciam suspensos. A emoção atingiu o auge quando um raio de luz mais intenso, vindo de dentro da formação luminosa, se projetou em direção à basílica, iluminando sua torre principal. Para muitos, aquilo era como se Nossa Senhora estivesse abençoando o templo, e por consequência, todos os que estavam ali. Era impossível não perceber que algo transcendental estava acontecendo. Mesmo aqueles que tentavam buscar explicações racionais sentiam um nó na garganta e uma paz profunda no coração. Não importava mais se havia ou não explicação. O que importava era o que aquele momento estava provocando dentro de cada pessoa. E enquanto a oração prosseguia, uma pergunta começou a ecoar no coração de todos. Por que Nossa Senhora havia escolhido exatamente aquela noite e aquele lugar para se manifestar dessa forma? O término da oração não foi o fim da emoção. Pelo contrário, parecia ter sido apenas o início de uma corrente de histórias e experiências que, uma a uma, iam se entrelaçando como contas de um terço invisível, formado pelas vozes e corações de todos que estiveram presentes naquela noite. Ainda sob o impacto do fenômeno, fiéis se aproximavam uns dos outros, compartilhando o que haviam sentido, visto ou ouvido enquanto o terço de luz brilhava no céu e o rosto de Nossa Senhora Aparecida se revelava com clareza quase palpável. Um dos primeiros testemunhos a se destacar foi o de Dona Lourdes, uma senhora de 78 anos, conhecida por ser devota fervorosa. Ela contou, com lágrimas escorrendo, que havia passado a última semana rezando para que sua filha, internada em estado grave, tivesse uma melhora. Eu pedi um sinal, e ela me deu, repetia, enquanto segurava nas mãos um pequeno terço de madeira que havia pertencido à sua mãe. Segundo Dona Lourdes, no exato momento em que o rosto de Nossa Senhora se formou no céu, seu celular, que estava no bolso, vibrou com uma mensagem. A filha havia acordado e perguntado por ela. Poucos metros dali, um casal jovem, André e Camila, também compartilhava sua experiência. Eles estavam há anos tentando ter filhos, sem sucesso, e já pensavam em desistir. Durante a aparição, Camila contou que sentiu uma forte sensação de calor no ventre, como se algo estivesse sendo curado ou restaurado dentro dela. Não sei explicar, mas senti que ela me olhou e sorriu para nós, disse Camila,
emocionada, enquanto André, com os olhos marejados, afirmava que naquele instante havia sentido a fé dele se renovar completamente. Outro relato que chamou a atenção foi o de João Marcos, um rapaz de 25 anos que se descrevia como alguém distante da fé. Ele estava apenas acompanhando amigos por curiosidade, mas garantiu que, no momento da aparição, ouviu claramente uma voz feminina, suave e calma, dizendo: "Volta para casa." Ele não sabia explicar se a voz vinha de fora ou de dentro dele, mas disse que aquelas palavras haviam atingido um lugar profundo em seu coração. "Eu não acreditava nessas coisas, mas agora eu não tenho mais como negar", afirmou, ainda atônito. Entre os relatos, também havia histórias mais sutis, mas igualmente impactantes. Muitas pessoas falaram sobre terem sentido uma paz inexplicável, um alívio das preocupações, como se todo o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros por alguns minutos. Outras disseram que, no momento da luz mais intensa, lembranças antigas vieram à mente, memórias de infância, de momentos com a família, de orações feitas há muito tempo, como se Nossa Senhora estivesse resgatando partes esquecidas da vida de cada um. Os jornalistas que estavam presentes para cobrir a procissão também tiveram suas experiências. Uma repórter, acostumada a registrar eventos com profissionalismo e distanciamento, confessou que, pela primeira vez, precisou desligar a câmera por alguns instantes para enxugar as lágrimas e se recompor. Ela descreveu a cena como algo que nenhuma lente ou microfone poderia capturar completamente, porque não era apenas visível. Era algo que se sentia na alma. Alguns vídeos e fotos começaram a circular ainda durante o evento, mostrando ângulos diferentes do fenômeno. Em uma das imagens mais comentadas, o rosto de Nossa Senhora parecia ter lágrimas brilhantes descendo pelo seu semblante sereno. Especialistas em fotografia poderiam dizer que era apenas efeito da luz, mas para quem estava lá, aquelas lágrimas tinham significado muito mais profundo. E os testemunhos não paravam. Pessoas que haviam passado a vida sem nunca terem ido à basílica contavam que sentiam como se tivessem sido atraídas ali por algum motivo especial, sem nem saber explicar o porquê. Algumas afirmavam que haviam sonhado nos dias anteriores com um céu iluminado e com uma figura maternal sorrindo, e ao verem a cena naquela noite, entenderam que já tinham sido, de alguma forma, avisadas. A sensação era de que cada pessoa havia recebido uma mensagem particular, adaptada à sua vida e às suas necessidades, mas todas convergiam para um único sentimento: esperança. Esperança de cura, de reconciliação, de recomeço. Esperança de que a fé ainda é capaz de tocar o impossível. Ao final, enquanto o fenômeno ainda brilhava no céu, as histórias começaram a se espalhar como um incêndio de luz. De um grupo para outro, de uma conversa para outra, os relatos iam sendo passados com detalhes, ganhando força, transformando aquela noite em algo que jamais seria esquecido. E é justamente nessa teia de testemunhos que se começa a entender que talvez o milagre não tenha sido apenas a visão celestial, mas o efeito dela em cada coração que estava ali. A notícia não ficou restrita aos fiéis presentes. Em poucas horas, as redes sociais explodiram com imagens, vídeos e relatos sobre o terço gigante de luz que havia se formado no céu, culminando na aparição nítida do rosto de Nossa Senhora Aparecida. No início, a publicação era feita apenas por aqueles que estiveram no local, mas rapidamente jornalistas, influenciadores e até curiosos começaram a compartilhar o conteúdo. Hashtags como #Milagre em Aparecida, #Terço de Luz e #Nossa Senhora ao Vivo alcançaram os tópicos mais comentados no Brasil e em alguns outros países de língua portuguesa. Canais de televisão que não estavam presentes na procissão começaram a interromper sua programação para exibir trechos de transmissões amadoras enviadas por fiéis. O impacto visual era tão forte que, mesmo quem não era religioso, parava para assistir. Nas imagens, o céu noturno, carregado de nuvens, abria-se em um brilho dourado, e as contas luminosas do terço se formavam uma a uma, até que o semblante da santa surgia com clareza impressionante. Alguns canais de TV aberta voltaram suas equipes para Aparecida imediatamente, na tentativa de cobrir o fenômeno enquanto ele ainda acontecia. Jornais impressos e portais de notícias correram para produzir matérias de capa.
Algumas publicações optaram por tratar o assunto como fenômeno inexplicável. Outras preferiram chamar, diretamente, de milagre presenciado por milhares. Essa divergência de abordagem não impediu que a notícia se espalhasse com uma velocidade impressionante. Enquanto isso, no próprio Santuário Nacional, as autoridades religiosas tentavam lidar com a comoção crescente. O reitor da Basílica, ao ser abordado por repórteres, manteve uma postura serena, mas não escondeu sua emoção. Em uma coletiva improvisada, declarou: Nossa Senhora, como mãe, fala de muitas formas. Talvez não caiba a nós explicar cada detalhe, mas sim abrir o coração para entender o que ela quer nos dizer através disso. Pouco depois, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou uma nota oficial reconhecendo a importância espiritual do evento e anunciando que abriria um processo interno para registrar formalmente todos os testemunhos e registros audiovisuais. Eles também pediram cautela, lembrando que a Igreja costuma investigar com profundidade antes de declarar algo como milagre oficial. Ainda assim, o tom da nota deixava claro que o fenômeno havia tocado profundamente a comunidade católica. A repercussão chegou até o Vaticano. De acordo com fontes internas, algumas imagens do fenômeno foram enviadas para especialistas em aparições marianas, que iniciariam uma análise preliminar. Embora nenhum comunicado oficial tenha sido emitido de imediato, o simples fato de o caso ter chegado tão rapidamente aos canais da Santa Sé já indicava a magnitude do ocorrido. Enquanto a Igreja seguia seus protocolos, a ciência também se manifestava. Meteorologistas, físicos e especialistas em ótica atmosférica foram entrevistados em programas de TV para tentar oferecer explicações racionais. Alguns sugeriram a possibilidade de fenômenos luminosos incomuns provocados pela combinação de umidade, iluminação urbana e partículas suspensas no ar. No entanto, mesmo esses especialistas reconheciam que a formação perfeita de um terço, principalmente de um rosto humano, era algo estatisticamente improvável. O debate entre fé e ciência, longe de enfraquecer o impacto, parecia apenas aumentar o interesse público. Cada lado apresentava seus argumentos, mas a maioria das pessoas, especialmente aquelas que estiveram presentes, não precisava de laudos para acreditar no que havia visto. Além disso, autoridades locais de Aparecida viram na repercussão uma oportunidade e também um desafio. A prefeitura emitiu um comunicado pedindo que visitantes e peregrinos que quisessem conhecer o local nos próximos dias se organizassem para evitar congestionamentos e superlotação. Hospedagens da cidade e das redondezas tiveram reservas esgotadas em menos de 48 horas. Comerciantes, especialmente os que vendiam artigos religiosos, viram um aumento expressivo nas vendas, com terços luminosos se tornando o item mais procurado. Programas de entrevistas convidaram teólogos, historiadores e devotos para discutir o significado simbólico do fenômeno. Para muitos, o formato de um terço no céu representava um chamado à oração, especialmente em tempos conturbados. O rosto sereno de Nossa Senhora Aparecida, por sua vez, era interpretado como um lembrete de proteção e cuidado materno sobre o Brasil. O clima de emoção era reforçado pela forma como os veículos de comunicação narravam o evento. Muitos abriram suas transmissões com trilhas sonoras suaves e depoimentos de fiéis em lágrimas, criando um impacto que transcendia a simples reportagem. As palavras mais usadas eram milagre, mistério e mensagem divina. Por fim, enquanto a repercussão se espalhava, havia uma percepção quase unânime. Aquele não era um evento comum. Algo na forma como o fenômeno se manifestou, no local em que ocorreu e no momento histórico que o mundo vivia fazia com que ele fosse percebido como um marco espiritual para milhões de pessoas. Nos dias que se seguiram ao fenômeno, Aparecida tornou-se o ponto central de um movimento espiritual que parecia crescer a cada hora. Peregrinos chegavam de todas as partes do Brasil e até de outros países, muitos trazendo histórias comoventes de como o terço gigante de luz e o rosto de Nossa Senhora no céu haviam tocado profundamente suas vidas. Não se tratava apenas de curiosidade. Para milhares, aquela viagem era uma busca de sentido, um reencontro com a fé ou um pedido urgente por ajuda divina. O Santuário Nacional, já acostumado a receber grandes multidões,
Viu-se diante de um fluxo constante de fiéis que formavam longas filas para assistir às missas, participar do terço comunitário e, sobretudo, para agradecer. Alguns ajoelhavam-se assim que entravam na basílica. Outros permaneciam em silêncio absoluto, chorando discretamente, como se a simples presença no local fosse resposta a uma prece antiga. Histórias milagrosas começaram a surgir. Uma mãe de Goiânia contou que seu filho, diagnosticado com uma doença rara e grave, começou a apresentar melhoras inesperadas após o dia da aparição. Um casal do Rio Grande do Sul relatou que, depois de anos tentando ter filhos, recebeu a notícia da gravidez justamente no dia seguinte ao fenômeno. Um jovem de São Paulo revelou que, ao ver a formação do terço no céu, sentiu um impulso irresistível de abandonar o envolvimento com drogas e voltar para casa, reconciliando-se com a família. Esses relatos ganharam espaço em programas de TV e redes sociais, amplificando ainda mais o impacto do evento. Pessoas que nunca haviam tido devoção por Nossa Senhora Aparecida começaram a rezar o terço diariamente, motivadas pela história e pelas imagens que viralizavam. Igrejas em todo o país registraram aumento na participação das missas e nas confissões. Era como se o Brasil inteiro tivesse recebido um chamado coletivo à conversão e à oração. Entre os fiéis, cresceu também a percepção de que a aparição do terço de luz não era apenas uma manifestação de beleza, mas um sinal com um propósito claro. Muitos sacerdotes interpretaram o evento como um apelo urgente à união do povo brasileiro, num tempo de divisões políticas, crises econômicas e desafios sociais. Homilias passaram a destacar a necessidade de rezar mais e criticar menos, perdoar mais e julgar menos, numa tentativa de transformar o impacto emocional em mudanças concretas de comportamento. O comércio religioso, por sua vez, passou a vender terços e medalhas inspirados no fenômeno, com contas que imitavam o brilho dourado visto no céu. Muitos devotos compravam não apenas para si, mas para presentear familiares e amigos, como forma de levar uma parte do milagre para casa. Em várias cidades, grupos de oração começaram a se reunir ao ar livre, olhando para o céu e lembrando o momento em que viram, ou imaginaram ver pelas imagens, Nossa Senhora de forma tão viva. As autoridades religiosas, ao perceberem a força espiritual que o fenômeno gerara, decidiram organizar um evento nacional de oração, transmitido ao vivo para todo o país. Milhões de pessoas acompanharam pela TV e pela internet, rezando o terço simultaneamente. A sensação era de que, independentemente de explicações científicas ou comprovações oficiais, algo de extraordinário havia acontecido e precisava ser lembrado como um marco na história da devoção mariana no Brasil. No nível individual, muitos fiéis relataram uma transformação pessoal, duradoura. Havia quem dissesse que retomou hábitos de oração perdidos há anos, outros que se reconciliaram com familiares e até quem tenha sentido a coragem de mudar radicalmente de vida, deixando profissões ou ambientes que consideravam prejudiciais. O fenômeno não foi apenas um espetáculo visual. Para muitos, foi um divisor de águas. O impacto espiritual não se limitou ao Brasil. Em comunidades brasileiras no exterior, especialmente nos Estados Unidos, Japão e Portugal, paróquias organizaram missas e vigílias para celebrar e refletir sobre o ocorrido. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, projetada no céu brasileiro, tornou-se um símbolo de esperança para aqueles que viviam longe de casa, lembrando-os de suas raízes e da proteção da Mãe Aparecida. Meses depois, quando a comoção inicial já havia passado, a lembrança do fenômeno continuava viva. O santuário dedicou um espaço especial para expor fotografias, vídeos e testemunhos, transformando-os em um memorial permanente. E mesmo aqueles que não presenciaram pessoalmente o terço de luz sentiam-se parte dessa história, como se tivessem recebido uma mensagem diretamente de Nossa Senhora. Estou aqui, estou olhando por vocês. Para muitos, essa certeza bastava. Bastava para enfrentar problemas com mais fé, para viver com mais gratidão e para, acima de tudo, acreditar que o céu, em determinado momento, se abriu sobre o Brasil para lembrar a todos que a Mãe Aparecida nunca abandona seus filhos.